Olá, catequistas, pais, catequizandos, nós estamos de novo juntos para vivermos hoje o 7º encontro dessa nossa preparação também na nossa catequese. Esse encontro tem o tema Jesus nos chama todos a ser discípulos e assim nos convidando a fazer parte também daquele número grande de pessoas que seguem também a Jesus e aprendem a fazer a sua vontade. Para nós refletirmos um pouco, vamos agora também viver uma palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus chamava muitos discípulos e assim São Lucas vai nos mostrar um desses momentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante, tu serás pescador de homem. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Jesus passa, então, convidando esses 4 primeiros homens a serem seus discípulos, a caminharem com ele e a em tudo o seguir de todo o coração. Ora, nossa catequese também é para fazer novos discípulos. Por isso, nas várias etapas que nós vamos vivendo ao longo do processo de catequização, nós devemos ir aprimorando o nosso coração para esse segmento também do Senhor, para fazermos em tudo a sua vontade. O Evangelho pontua isso muito bem, isso para nós, Ora, nós encontramos ali 4 homens que estavam sem uma perspectiva direta de vida. A pescaria não estava dando certo, não estavam apanhando peixes, Eles próprios relatam que eles trabalharam a noite inteirinha, mas eles não apanharam nenhum peixe, e assim eles colocam diante de Jesus também essa que era a sua necessidade, essa que era a sua tribulação também naquele momento. E Jesus os escuta. Em primeiro lugar, concede a eles uma palavra, que é também uma palavra de ânimo, é uma palavra de vida nova, e logo em seguida ele dá um direcionamento. Joguem de novo as redes, e ao obedecer,
mesmo com cansaço, mesmo diante da tribulação de ter pescado, trabalhado a noite inteira, eles obedeceram. E a obediência verdadeiramente serviu em conta de graças para eles também nesse sentido. Então, ao obedecer, ao escutar, ao fazer a vontade do Senhor, verdadeiramente a graça se realiza na vida daqueles 4 homens, a ponto de realizarem aquela pesca também milagrosa nesse sentido, né? Então, a nossa vida se realiza da mesma forma. Nós também somos convidados a seguir. Nós também temos tribulações. Nós também, dentro da nossa vida, encontramos situações que às vezes não são do nosso agrado, situações que parecem que nos desfavorecem nesse sentido. Eu me lembro em certo momento, numa outra paróquia que eu trabalhava, uma das catequizandas chegou e trouxe uma grande tribulação que ela estava passando. Seus pais estavam passando um momento de crise, e estavam pensando em se separar também nesse sentido, e isso causava grande angústia nela, grande dificuldade. Mas ela veio à igreja, veio ao lugar certo, se aconselhar, conversar, colocar essas angústias também para fora. E ali depois que nós conversamos um pouco, ela se sentiu mais tranquila, voltou e rezou várias vezes nesse sentido, e depois acabou que a família também se apaziguou, os pais se perdoaram e assim voltaram a uma boa convivência também nesse sentido. Assim, muitas vezes nossa comunidade em casa, nossa família, muitas vezes se encontra também diante de tribulações, diante de dificuldades, mas a gente deve pedir também o auxílio do Cristo, deve pedir também que Ele passe em nossa vida. Por isso, todo discípulo aprende que esse caminho do diálogo, esse caminho da oração, da busca da palavra do Senhor, sempre deve estar presente dentro da sua vida. Ele deve buscar o Senhor sempre, em todos os momentos, e verdadeiramente ouvir e obedecer àquilo que o Mestre também pede. Assim que Pedro obedece, a graça entra na sua vida. Assim que a gente escuta e faz aquilo que o Senhor também nos pede, a graça de Deus também opera dentro da nossa vida. E assim as coisas vão também acontecendo, vão se endireitando também nesse sentido. A gente peça essa graça de aprender em tudo a fazer também a vontade do Senhor, Mas o discípulo, sobretudo, é aquele que não é maior do que o seu mestre, Em certo trecho do Evangelho, o Senhor nos fala assim, que um servo deve verdadeiramente obedecer ao seu Senhor, servir a sua mesa, o ajudar e depois de tudo dizer, eu fiz apenas aquilo que eu devia fazer nesse sentido. E quanto nós precisamos aprender esse caminho do serviço também com Jesus, Nossa casa, sobretudo, é esse lugar onde nós precisamos viver essa escola do serviço em direção àqueles que estão lá junto conosco, servindo também aos nossos pais nesse sentido. E o serviço, ele é sempre visto numa perspectiva de ajuda, de fazer, de realizar o bem na vida das pessoas nesse sentido. Que nós peçamos essa graça de em tudo fazer o bem também às pessoas, de em tudo ajudar, de em tudo estar disponíveis para também fazermos o bem, Ora, e o bem para a nossa família é quando nós ajudamos, nos organizamos, quando nós organizamos nosso quarto, quando nós organizamos nossa vida nesse sentido, sempre sendo obedientes, fazendo as tarefas, estudando. Quantas coisas nós podemos fazer, e isso também é sinal de obediência também para nós, esse é sinal de serviço também dentro da nossa vida. Que a gente peça essa graça também em nosso Senhor, de sempre aprender a servir o nosso irmão, o nosso próximo também nesse sentido.
Mas também Jesus coloca o discipulado, ele se encerra também num processo de seguimento, né? Ora, né? Nós encontramos aquele trecho aonde, né, os discípulos então se achegam a João Batista e dizem, né? Ora, né, precisamos, né, descobrir quem é Jesus. E aí Jesus os chama para estar com eles o dia todo. E aí eles seguem e vão, né, até onde Jesus estava e passa com eles o dia todo. Assim também nós devemos ter essa curiosidade para saber quem é Jesus, para o conhecer, para estar com Ele, para viver aquilo que Jesus também vive sempre, né, nesse sentido. E verdadeiramente o segui-lo em tudo. Seguimos Jesus, né, na cruz, né? Esse foi o seguimento que, por exemplo, muitos discípulos fizeram e que Maria também fez, junto com ele o caminho do Calvário, nesse sentido, né? Então, o seguindo nas tribulações, nas dificuldades, na certeza de que Ele nos ajuda a vencer todas essas situações também, nos ajuda a enfrentar tudo isso, né? E para aquele que confia sempre, Jesus dá a vitória também nesse sentido. Então, se nós temos tribulações na nossa família, na nossa casa, em oração, elevemos a Deus, procuremos a igreja, nos aconselhemos com nossos catequistas, nos aconselhemos, né, com aqueles que estão dentro da igreja também, para nos ajudar nesse sentido. E assim nós possamos nos fortalecer sempre a cada dia também, né? E esse segmento que é na dimensão da cruz, sempre também nesse sentido, né? Mas o discípulo, sobretudo, né, nos lembrava o documento de Aparecida, ele é missionário. Por quê? Né? A partir do momento que Cristo chamou aqueles 4, o que ele disse? Eles vão se tornar também pescadores de homens, nesse sentido, né? Ou seja, fizeram o caminho do seguimento, receberam a graça do Senhor em sua vida, fizeram a experiência do amor do Senhor em suas vidas e depois eles próprios foram falando uns para os outros, né? Que tinham encontrado Jesus, que tinham descoberto o Messias e assim foram levando pessoas também para seguir a Jesus, para se aproximar também desse mesmo amor que eles tinham recebido. Também naquele evangelho da samaritana, a partir do momento que a samaritana faz também a experiência do amor de Cristo, então ela começa a chamar outras pessoas para ir conhecer o Senhor, para fazer a experiência do seu amor. Assim, você que está na catequese também e está fazendo essa experiência do Cristo ressuscitado, do amor de Deus dentro da sua vida, é convidado cada dia também a fazer outras pessoas a conhecerem esse mesmo amor e assim também fazerem a experiência e a decisão de seguir o Senhor cada dia. Que assim nós peçamos a graça de, abrindo nossa vida e nosso coração ao amor de Deus, o segui-lo também com toda a nossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos juntos rezar agora como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus esteja na sua vida, na sua família, te ajudando sempre em todas as suas necessidades e te favorecendo a cada dia. Saiba que o Senhor é a nossa fortaleza. Então, se decida cada dia por ser discípulo do Senhor também. Fique em Deus, fique em paz. Vou dar agora a bênção a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.